Todos nós sabemos que a Copa do Mundo é esse ano. E cara, tem muitos jogadores que já estão praticamente confirmados na seleção brasileira, como Rafinha, Estevão, Vinícius Júnior e etc. Só que tem outros jogadores que são absurdos que podem ficar de fora dessa seleção. A lista de convocação para a seleção brasileira será divulgada dia 19 de maio. E cara, tem muito jogador craque que pode ficar de fora. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. E bora com tudo. Lembrando que esse aí não é os jogadores que eu não quero que vá para a seleção, vá disputar a Copa do Mundo. E sim que possivelmente pode ficar de fora. E vamos começar pelo Neymar. Cara, isso é muito triste. Anos atrás era inimaginável que Neymar podia ficar fora de uma Copa do Mundo a não ser por lesão. Cara, isso é muito triste, velho, porque o Neymar é meu jogador favorito, cara. E ele sempre carregou o peso de carregar a seleção brasileira toda vez, cara. Ele nunca teve um jogador que ajudasse ele, tipo assim, a ser... Como que eu posso falar? Com um exemplo, o Romário teve o Bebeto, o Pelé teve o Garrincha, o Ronaldo teve o Ronaldinho, o Rivaldo. E o Neymar, o mais próximo que chegou foi o Coutinho, cara. E de todas essas duplas e trios, ganharam Copa do Mundo. Já o Coutinho praticamente não vai pra Copa, infelizmente, que eu também sou muito fã do Coutinho. E o Neymar tá pecando para não ir. Você vê a reação do Neymar em toda vez que tem a convocação para a Copa do Mundo. Ele nem ficava surpreso, porque era sempre esperado, tá ligado? Ele era o cara da seleção. Mas hoje, com o Ancelotti, é um pouco mais difícil, né? Fernando Diniz, Dorival, esses caras via a seleção jogar para o Neymar, tá ligado? É só, eles falavam, um exemplo. Toca a bola no Neymar que ele resolve. Já o Ancelotti é mais difícil. O Ancelotti vê a seleção brasileira com 11 jogadores e não só com o Neymar. E aparentemente ele fica bem incomodado. Aparentemente não. Ele fica muito incomodado quando os caras falam de Neymar. Porque toda vez, até quando ele não tá fazendo convocação para amistoso, tá, sei lá, curtindo o carnaval, os caras perguntam sobre o Neymar, velho. E cara, não importa pra onde ele vá, sempre vão perguntar sobre o Neymar. Cara, ele vai pra assistir tênis, os caras perguntam sobre o Neymar. Ele vai pro carnaval, os caras perguntam sobre o Neymar. Cara, se ele for no banheiro, o papel higiênico cria vida e começa a falar se o Ancelotti vai convocar o Neymar pra Copa. Eu só fico imaginando ele não convocar o Neymar só por raiva, tá ligado? Só porque o povo ficou aperreando ele demais. Há 2 meses atrás, Neymar tava salvando o Santos do rebaixamento, fazendo hat-trick contra a Juventude e tava jogando demais. Só que lá parecia que era bastante provável, era 100% confirmado que Neymar estaria na seleção brasileira. E hoje veio, tá ligado? O Santos foi eliminado do Paulista com o erro do Neymar e veio lesão e cara, e o Santos não ajuda também, né? Aí complica. Mas eu acho que sim, o Neymar vai para a Copa do Mundo, mas eu acho que não vai ser tipo um titular. Por mim, Neymar era titular, goleiro, atacante, ponta, zagueiro, lateral, gandula, treinador, tá ligado? Por mim ele era tudo. Importante que ele esteja na Copa. Mas é muito importante que pelo menos Neymar seja convocado. O cara, tá ligado? Ele, claro, ele vai conseguir jogar os 90 minutos, né? Porque é um ritmo diferente para um jogador que já teve muito aspecto de lesão, né? Mas no segundo tempo, o Brasil, sei lá, tá precisando de um armador criativo. Tem o Neymar. Inclusive, não importa, só convoca ele, Ancelotti, pra gente ser hexa. Agora vamos falar do Gabriel Jesus. Cara, muitas pessoas ficam até felizes se ele não for para a Copa do Mundo. Porque ele teve aquela marca negativa na Copa 2018, que foi a primeira vez que um camisa 9 da seleção brasileira disputou uma Copa do Mundo e não fez nenhum gol. Mas nem por isso vai manchar a carreira dele, tá ligado? Sim, dá aquela... Como que um atacante vai pra uma Copa e não faz nenhum gol, tá ligado? Mas mano, esse cara é absurdo. Ele joga... no melhor time do mundo, junto com o Bayern de Munique, né? Cara, o Arsenal fez uma das melhores campanhas da Champions, 100% invicto, tá ligado? Cara, o cara voltou de lesão e botou o Gyökeres no banco. Esse cara é absurdo, velho. Um jogador que jogou por muito tempo no Manchester City, no time titular do Pep Guardiola, ganhou diversas Premier League. Esse cara não deve ser questionado ou não se ele é craque ou bag, né? Eita, até gaguejei aqui. Minha dicção tá horrível.
Até me embolei nas palavras aí, mas deixa. Cara, esse cara é absurdo, mano. Cara, se isso aí. Tem aquela marca negativa em 2018, que ele não fez nenhum gol, e 2022. Ele foi convocado, mas acabou se lesionando. Mas, cara, é sério. Acho que atualmente não, tem atacantes que estão melhor que ele. Mas, cara, o João Pedro, sem dúvida. Aí quem mais? Carl Jorge, Hendrick, tá ligado? De boa. Mas o Richarlison vai falar que, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus. Cara, eu sou muito fã do Richarlison, mas é verdade. Tem que levar um atacante que esteja mostrando bom futebol. E cara, ele, como voltou de lesão, né? E começou a jogar muito bem, muito tarde, perto da Copa. Aí complica, tem outros atacantes que estão relativamente melhor do que ele. O João Pedro, o Hendrick, o Matheus Cunha. Cara, é uma perda muito grande para a seleção brasileira. E outro jogador que infelizmente não vai para a Copa é o Pedro. Cara, todo mundo sabemos que o Pedro foi para a última Copa e, claro, acabou sendo reserva, né, para o Richarlison. Mas ele fez uma temporada mágica em 2022, tá ligado? Por isso que foi convocado para a Copa do Mundo. Ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, fazendo gol na final da Copa do Brasil, né? E também sendo rei da América na Libertadores. Cara, o Pedro é o melhor camisa 9, melhor atacante do Brasil. Cara, é muito triste que o Pedro não vai estar na Copa porque é um jogadoraço, é um craque. Cara, esse cara é absurdo. É o melhor camisa 9 do Brasil. Sem dúvida, meu atacante. Ai, mas tá, Caio Jorge, Vitor Roque, esses aí, com todo respeito, são baita jogadores. São craques do nível brasileirão, né? Mas não engraxa os cravos da chuteira do Pedro. Cara, o cara é bom no jogo aéreo, tá ligado? No passe. Quando precisa de drible, ele dá drible. Tá ligado? O cara é praticamente um atacante completo, tá ligado? A única coisa dele é que ele tem preguiça mesmo, né? E é muito triste que o Pedro não vai estar na Copa. Porque, cara, esse cara é muito craque. E tem muitos jogadores que já estão jogando mais que ele. O João Pedro, Caio Jorge, Hendrick. Tá ligado? Esses caras tudo estão maior que o Pedro. Então complica, né? Agora bora falar do Gerson. Cara, ele mesmo tirou a chance dele disputar uma Copa do Mundo. Tá ligado? O maluco tinha tudo, tá ligado? O cara era capitão do Flamengo. Tinha respeito com a torcida, era convocado toda vez que tinha convocação para a seleção. Já tava cavado seu nome na Copa do Mundo, tá ligado? Só que, sabe o que ele prefere? Ir jogar na Rússia, sentir o friozinho. O Marcão, né, que é o pai dele, destruiu a carreira do próprio filho, cara. Cara, o maluco era cotado como ídolo do Flamengo, tá ligado? Era capitão, tinha um respeito com a torcida. Cara, o cara era absurdo, era convocado toda vez pela seleção brasileira. O cara jogava muito, mano, tá ligado? Era titular, às vezes, né? Era titular da seleção brasileira. Era um jogador muito importante. Só que ele prefere jogar na Rússia. Mano, parece o Roger Guedes falando que tem um sonho de jogar no Catar, maluco. O maluco jogava nos melhores times brasileiros, né? Ou melhor, né? Cara, o cara disputava tudo. Disputava Brasileirão, Libertadores. Cara, ele disputava tudo, mano. Mas ele quis jogar na Rússia. Na Rússia! Com todo respeito. Mas jogar na Rússia. Cara, o Zenit não podia nem jogar competição europeia, tá ligado? Ele foi jogar na Rússia e nem jogou direito, cara. O cara ficou na maioria das vezes no banco, tá ligado? E quando jogava, pelo amor de Deus, eu não sei falar das atuações dele no Zenit, porque quem assiste campeonato russo, mano, pelo amor de Deus, cara. Com todo respeito ao campeonato russo, mas pelo amor de Deus. Cara, aí ele foi contratado, né, comprado pra segunda passagem dele pelo Flamengo, no dia 3 de janeiro de 2023. E cara, aquele ano foi tenebroso pro Flamengo. O Flamengo perdeu todos os títulos que tinha para disputar, todos. Partidas horríveis, jogadores treta no time, era briga. Inclusive com o próprio Gerson, o bicho deu um murro na cara do Varela, né? Pelo amor de Deus, que é isso, Gerson? Cara, e aí teve uma hora que a torcida teve que cobrar, né? Aí chamaram um torcedor lá, chamou ele de Kevin De Bruyne. Tá querendo ser o De Bruyne? Ele levou um pouco a sério isso e virou o De Bruyne, só que da Gávea, né? Ou era, né?
Aí ele teve essa má escolha e foi pro Zenit, só que agora voltou pro futebol brasileiro, não para fazer a sua terceira passagem pelo Flamengo. Aí o Flamengo seria besta demais, né? Foi pro Cruzeiro e o Cruzeiro começou muito mal e, cara, possivelmente ele vai ficar de fora da Copa, hein? Agora bora falar do Anthony. E cara, nem é porque ele tá jogando mal ou algo assim. Na verdade, até o momento que eu estou gravando, eu acho, né, que ele é o terceiro brasileiro com mais gol na temporada. Isso foi no começo do mês, né? Mas possivelmente pode ter mudado. Mas o primeiro era o Igor Thiago, o segundo Rafinha e o terceiro o Anthony. Então você me pergunta, então por que ele pode ficar fora da Copa do Mundo? Cara, é simples. É muita disputa, tá ligado? Muita concorrência na posição que ele joga. Ele é ponta direita, né? Cara, só na ponta direita tem Rodrigo, Estevão, Rafinha. Cara, é muito jogador bom. Então, é muito difícil ser convocado, cara. Então, não é porque tá jogando mal. Não, muito pelo contrário, cara. Como eu falei, eu vi isso aí no começo do mês, né? Era até o começo do mês. Ele era o top 3 brasileiro com mais gols na temporada, cara. Então, ele tá jogando demais, mas é muita concorrência. Ele até foi convocado pelo Ancelotti, né? Acho que eu falei errado. Mas ele acabou nem entrando pra jogar, tá ligado? Só ficou no banco. E é muito triste que ele possa ficar de fora, porque é um baita jogador. Um jogador que ajuda muito a quebrar a linha da linha defensiva do adversário, tá ligado? De criar chances de gol. O cara é muito bom. Quem lembra quando ele jogou contra a Croácia, cara? Ele destruiu a linha defensiva da Croácia. O cara jogou demais, velho. Ele simplesmente tá jogando demais, cara. Mano, ele é absurdo, velho. Absurdo. E, cara, se ele não foi... pode ter a esperança que ele seja convocado para a Copa do Mundo, mas possivelmente ele vai ser um reserva de luxo, tá ligado? Mas é muito difícil por causa da concorrência que ele tem com os companheiros dele, né? E, cara, depois que ele saiu do Manchester United, tudo mudou pra ele. Levou o Real Betis para uma final de Conference League. Ah, mas é uma Conference League. Sim, cara, mas não muda, velho. Ele foi pra final, perdeu de 4-1 pro Chelsea, né? Mas não muda o que o cara tá fazendo, cara. É absurdo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais notificações como esta. Muito obrigado por tudo, galera. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês.